E na entrevista do dia, a Rede Vale Norte tem a satisfação de receber o deputado federal Pedro Uczai, do Partido dos Trabalhadores, que está na nossa região visitando algumas lideranças, né? Não só prefeitos, mas também algumas entidades. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, JB, boa tarde a todos que acompanham o programa, redes sociais, rádio da Vale Norte. Sim, fizemos uma reunião, uma agenda intensa aqui na região, tivemos com o reitor da Unidade, discutindo sobre as enchentes e projetos alternativos do ponto de vista de tecnologias alternativas aqui na região, tivemos visitando vários municípios, da implementação das obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, como Laurentino, uma unidade básica de saúde, como em Lontras, que tem uma escola em tempo integral de quase 9 milhões de reais, mais uma unidade básica de saúde, mais uma creche que está sendo concluída, que nós mediamos e intermediamos a liberação de recursos, como agora aqui em Ibirama também, que vamos acompanhar a tramitação de mais uma unidade básica de saúde, importante aqui para o município, como também Presidente Getúlio, uma unidade básica de saúde, e as emendas parlamentares que nós temos destinado aqui para a região. Ano passado, para esse ano, destinamos 2 milhões de reais aqui para várias ações, inclusive para o Instituto Federal Catarinense, para implementar projetos de desenvolvimento regional aqui para a região. Então, os temas que nos preocupam e nos interessam é ver um pouco o acompanhamento dos estudos da BR-470, é ver estrategicamente os estudos para pensar como frente e coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense a grande questão das enchentes aqui da região e os projetos do PAC, que nós estamos acompanhando a liberação aqui para os municípios da região. Região Vale Norte, que contempla também o município de Vitor Meireles e também Dona Ema. São valores consideráveis, né? Ibirama, como o senhor já citou, 2,7 milhões, de porte 3 a UBS aqui na cidade, né, deputado? Sim, que tem uma estrutura grande para atender a população aqui de Ibirama. Estamos falando de 2 milhões e 700 mil reais, junto com o presidente Getúlio, que é 2 milhões e 26 mil reais. Então, só nesses dois municípios tem mais de quase 5 milhões de reais disponibilizados para fazer 2 grandes unidades básicas de saúde. E aqui o porte 3 é o que dá condições para o tamanho do município aqui atender parte dessa população, que é cuidar da vida, cuidar da saúde. Eu não tenho dúvida que eu sou professor de uma universidade, já fui pró-reitor, fiz muitas leis na área da educação. Se a educação projeta o futuro, a saúde cuida do presente. A pessoa está com um problema, tem que ser solucionado agora. Está infartando, não vai discutir o futuro dos netos, vai querer salvar-se agora. Então, hospital, unidade básica de saúde, policlínicas, todas essas prioridades, como farmácia popular, que tem 41 tipos de remédio gratuitamente sendo distribuído para a população de baixa renda também, aquelas pessoas que têm mais dificuldade, estão tendo acesso ao medicamento gratuito, como uma unidade básica de saúde, que é o Sistema Único de Saúde. Tu faz prevenção, tu cuida lá no básico, tu evita se hospitalizar, tu evita a doença, tu evita quando tu resolve lá na origem, quando o problema começa a surgir, ou até evitar o problema, promovendo a saúde, com prevenção, etc. Então, cuidar da vida é cuidar do presente. A educação projeta o futuro. Por isso que eu tenho priorizado nas obras do PAC, escola, creche, ônibus, e de outro lado, unidades básicas de saúde, unidade odontológica de saúde, parte dos equipamentos para as unidades básicas de saúde, os kits também de teleconsulta, que nós estamos agora também liberando do Ministério da Saúde, e com toda essa preocupação com a saúde e com a vida do nosso povo. Então é por isso que eu estou aqui nessa região, visitando os municípios e acompanhando essas obras, que são as unidades básicas de saúde, como essa aqui de Ibirama, de 2 milhões 700 mil reais. O deputado, a gente acredita que todas as pastas são prioridades, né? Mas cada região que o senhor visita, a gente tem o foco agora na região Vale Norte e Alto Vale.
os prefeitos, lideranças, acabam trazendo, né, algumas solicitações. E a gente percebe que a principal carência está na área da saúde, né, na área de habitação, mobilidade e também na educação. Inclusive, o governo federal está implementando, ou já implementou em 2023, um programa muito interessante para incentivo também ao estudante. Né? É isso, chamado Pé de Meia, que é a bolsa de estudo para o ensino médio. Porque, JB, o que a gente estava percebendo no Brasil, e aqui em Santa Catarina também, 480 mil, quase meio milhão de jovens, todo ano, abandonavam o primeiro ano do ensino médio. Pô, se tu fica na estrada no primeiro ano, qual é a tua vida? Qual é o teu salário? Como vai ser o teu futuro? Então, o governo preocupado com isso criou, e eu fui o relator dessa lei, tenho orgulho de ter ajudado a criar essa lei no país, fui relator do Pé de Meia, quando a gente pensou primeiro para os jovens que estavam no Bolsa Família, depois no CadÚnico. Em Santa Catarina tem 60 mil jovens, e nesses municípios aqui, Presidente Getúlio, Dona Ema, Vitor Meirelles, José Botê e Ibirama, são 368 jovens recebendo bolsa de estudo do ensino médio. E como funciona, JB? O aluno que faz o primeiro ano do ensino médio, ele recebe 200 por mês, R$2.000 ao longo do ano. Esse recurso ele pode gastar. Compra livro, compra caderno, compra roupa, compra seu tênis ou ajuda em casa. E se ele passar no primeiro ano, ele ganha mais R$1.000. Mas esses R$1.000 ele não pode retirar, ele tem que deixar na poupança. No segundo ano também, 200, R$2.000 ao longo do ano. Se passou, mais R$1.000, não pode retirar, fica na poupança. Terceiro ano, 200, R$2.000. Se fizer o Enem, mais R$200. E se concluir, mais R$1.000. E aí, no dia da formatura, celebrando com a família, ele pode ir lá no banco retirar os R$3.000, mais o rendimento da poupança, para entrar numa universidade ou começar uma vida nova. E um ano de Pé de Meia, olha o resultado em Santa Catarina. 53% dos jovens em Santa Catarina que concluíam ensino médio faziam o Enem. Em um ano de Pé de Meia, 73% dos jovens que concluíram ensino médio já estão fazendo o Enem. Ou seja, não só concluir o ensino médio, melhorando o salário, aumentando a produtividade. O empresário que está nos ouvindo, eu estudei em 120 países. O que a gente percebeu? Quando você aumenta o estudo como ensino médio, tu aumenta teu salário, de média de R$1.500 para R$2.000, R$2.100. Quando fizer um ensino técnico, daí vai para R$2.500, R$2.600 em média. Mas também tu aumenta a produtividade e aumenta o PIB. Porque tu põe mais massa salarial, tu monta mais estratégia de trabalho e de consumo, tu aumenta o PIB e tu aumenta a produtividade. Um jovem mais qualificado melhora a produtividade, ganha a economia, ganha o empresariado e o setor produtivo, e ganha o jovem e a sua família, que melhora a vida e melhora o seu salário. Então, eu que fui autor, JB, do artigo 170 das bolsas de estudo, que mais de 500 mil jovens em Santa Catarina estudaram nas universidades, como na Unidade, como na FURB, na Univar, enfim, nas universidades de Santa Catarina, com essa bolsa de estudo do ensino superior. Então, eu tenho a dimensão, eu fui pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação, mas eu fiz mestrado com bolsa de estudo, fiz minha disciplina de doutorado com bolsa de estudo, ou seja, eu sei o que isso significa, de você ter a oportunidade de receber uma bolsa para poder estudar, se profissionalizar. Eu sou filho de bolsa de estudo, sou filho do apoio de política pública. E quando eu estava dando uma entrevista numa rádio lá em Laguna, um senhor chegou no boteco onde a gente estava tomando lanche, que eu disse que é onde a gente se encontrar com as lideranças, ele disse: seu Pedro, foi você que fez essa lei das bolsas de estudo? Sim, expliquei para ele que quando eu era pró-reitor tinha jovens desistindo porque não podiam estudar, e eu fiz essa lei das bolsas, e ele disse: mas eu, seu Pedro, estou com a minha filha se formando em arquitetura, e ela ganhou 4 anos essa bolsa, e eu ganhei um salário mínimo por mês. Aí ele disse: ô, seu Pedro, dá um presente para mim, vai na formatura da minha filha para ela te conhecer, para minha mulher te conhecer, de um sonho que a gente realizou. Portanto, quando tu faz esse tipo de política pública, tu muda, no caso do Pé de Meia, a vida de 4 milhões de jovens brasileiros, e no caso de Santa Catarina,
577 mil jovens que se formaram, estão se formando com o artigo 170, ou 60 mil no pé de meia, e desses aqui 368 no município aqui de Presidente Getúlio, José Boatê, Dona Ema, Vitor Marcium, Vitor Meirelles e Ibirama. Que alegria que eu tenho como professor, como educador, permitir que jovens aqui da região estão estudando, vão se qualificar, vão melhorar de vida, porque nós construímos uma lei junto do governo federal, que é o chamado pé de meia. Agora, deputado, o senhor comentava durante a entrevista que foi fazer uma visita na Unidab e um dos assuntos eram também alguns eventos naturais, os desastres que a gente acaba sofrendo aqui de ano a ano, né? O seu Ildebrand esteve visitando a barragem norte aqui em José Boatê. Como é que está a proximidade do deputado nessas questões? Temos também a reforma da ponte aqui entre Apiúna e Ibirama. Como é que está o teu conhecimento entre esses dois assuntos? Então vamos lá. Enchente e seca, mudanças climáticas. Nós já vivíamos processos de enchente na região antes de todas essas mudanças de temperatura. Agora cada vez mais extremo. Velocidade, volume de água, de chuva ou períodos de seca. Então nós temos que colocar o Vale do Itajaí, todo o Alto Vale, com uma grande prioridade. Como vai ser daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, se está crescendo a cidade, está conurbando a cidade. Projeção, né? Projeção de crescimento populacional e as enchentes, como fica no meio do caminho. Então, eu estou destinando R$500 mil para a unidade, para a universidade, para a gente promover seminários, estudos, projetos estratégicos para diminuir o volume de água com velocidade que está tendo hoje. Tu tem que diminuir o volume de água. Tu tem que segurar a água nas diferentes regiões. Nós estamos discutindo com a Embrapa, Minas Gerais, chamados microbarragens. Não essas barragens grandes, microbarragens que nas propriedades rurais concentram a água quando tem excesso, e essa água, quando falta chuva, ela vai sendo distribuída como forma de irrigação no solo. Então essas experiências, nós vamos trazer as melhores experiências do Brasil. Estamos fazendo discussão de que o solo tem que estar coberto para que não tenha erosão, para não dar assoreamento dos rios aí, que nós vivenciamos esses períodos, tem que dragar, mas daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos vai ter o mesmo problema. Então nós temos que fazer um uso do solo com sistema radicular que permite infiltração dessa água no solo, pensar essa agricultura, pensar a produção, pensar a economia, pensar essa região como um todo. Então eu estou muito convencido que nós vamos, ao longo do ano, fazer esses grandes seminários, junto com oficinas, que dá para fazer aqui em Ibirama, dá para fazer em Presidente Getúlio, que nós vamos fazer os seminários concentrados em Rio do Sul. Depois, no dia seguinte, no terceiro dia, vamos fazer oficinas de implantação dessas experiências em todo o Alto Vale, no Médio Vale, no Baixo Vale, ou seja, no todo o Vale do Itajaí, para pensar experiências de enfrentamento às enchentes, como nós vamos fazer no sul de Santa Catarina, enfrentamento à transição energética, que lá carvão tem até 2040 e depois tem que terminar o uso do carvão mineral, tem que construir outras matrizes econômicas. Aqui o tema da enchente vai permitir o quê? Se tu resolve o problema da enchente e tu duplica 470, tu atrai investimento, tu deixa a população aqui, tu deixa em segurança a população aqui e, portanto, tu não só continua aqui, como tu atrai novos investimentos aqui para essa região. Então, esse é o caminho, e eu coordeno o Fórum Parlamentar Catarinense. Eu estou coordenando o Fórum Parlamentar Catarinense esse ano, estamos acompanhando as obras da 470, da 280, da BR-101, que agora estamos otimizando o contrato de concessão e vamos colocar mais 10 bilhões de reais na BR-101 em renovação de concessão, resolver o problema definitivo do Morro dos Cavalos, lá, que é um problema histórico da BR-101, e continuar investindo nas nossas BR, como aqui a 470. Está se fazendo intervenções, como 12 milhões lá no Trevo de Laurentino, naquela região, para fazer alteamento, elevação de pista, para não ter inundação da pista quando tem excesso de chuva, para não interditar o trânsito aqui nessa BR, mas nós precisamos pensar, na médio prazo, a duplicação dessa BR, como também enfrentamento das enchentes. Acho que são as duas grandes questões aqui do Vale do Itajaí. Que é, com certeza, um dos maiores corredores do desenvolvimento do nosso estado, né? Sim, aqui é trânsito, tu vai de madrugada tem caminhão, tu vai de manhã tem caminhão, de tarde tem caminhão, final de semana tem caminhões.
ou seja, os portos estão aqui, Porto de São Francisco, Porto de Itapoá, Porto de Navegantes, Porto de Itajaí, são portos que acolhem grande parte a produção que vem do oeste, que vem do meio oeste, que vem do Planalto Serrano, e muito grande parte dessa produção vai por onde? 470. Então, a 470 é uma rodovia estratégica para o desenvolvimento do Estado e daqui da região. Por isso que nosso Fórum Parlamentar vai estar colocando o tema das enchentes e o tema da rodovia como duas grandes prioridades. Deputado, a gente quer agradecer a presença aqui nos estúdios da Rede Vale Norte, a importância não só de destinar as emendas, mas vir em loco, né, e acompanhar o desenvolvimento e de que forma está sendo investido esses valores. Então, os microfones da Rede Vale Norte sempre à disposição. Obrigado, JB. Quero também, já para concluir, também fazer um convite para as entidades, toda a região, que nesse mês está aberta as inscrições para o nosso projeto do orçamento participativo. Eu tenho 37 milhões de reais das minhas emendas individuais e eu estou democratizando, dividi o Estado do mesmo tamanho, com o mesmo valor, e essa região recebe o mesmo valor que Chapecó, que Florianópolis e que Joinville. E as entidades aí podem fazer inscrições no mês de maio, 100 mil, 200 mil, 300 mil de emenda, e as emendas maiores que vão se estadualizar é de 500 mil a 2 milhões de reais, as nossas emendas parlamentares, minhas individuais. Quem participa, decide. Acessa nas nossas redes sociais o nosso edital, todos que têm interesse, para que essa região possa ser contemplada com esses 2 milhões que esse ano nós contemplamos, vai ter mais 2 milhões e podem buscar também mais 2 no âmbito estadual, porque vão ter 2 propostas aqui da região que serão aprovadas para disputar no estado de Santa Catarina. Então, é isso, eu agradeço essa oportunidade, estou bem contente de estar falando contigo, JB, e com todos que acompanham os programas aqui da Vale Norte, tanto da rádio quanto das redes sociais, para que a gente consiga prestar contas e se colocar à disposição. Como agora, vamos estar visitando aqui as obras na região do PAC, Comunidade Básica de Saúde, aqui em Ibirama, Presidente Getúlio, como em Lontras, como Laurentino, como Rio do Sul, ou seja, acompanhando todas as obras que estão em andamento para ter boas obras, para atender bem o povo, nessa parceria do governo federal com os municípios catarinenses e com os municípios aqui do Vale do Itajaí.